Vejam lá. Então, eles decidiram que ia ter que fazer prova. Tá, vai ter que fazer prova, ninguém sabia como que ia fazer a prova, ficou aquele clima, aquela situação, não sabemos como é que tá. Daí eles resolveram, de segunda para terça, que a prova seria via sistema, tá? Então, seria... E daí, que sistema? A gente não sabia que sistema seria a prova. Definiram que a prova vai ser pelo AVA, tá? E daí, ontem, veio um tutorial para a gente... aula ali? O que você abandonou aí? Daí explicando como é que monta a prova, como é que posta a prova no AVA, tal, tudo certinho. Então, vai ser uma prova colocada no AVA para vocês. Quando? No horário de aula, e vocês vão ter um tempo para fazerem essa prova. Eu acho que é um tempo bem grande, assim, e vai ser super fácil de vocês fazerem. Mas tem que fazer isso, pessoal. Vai ter que ser dessa forma. Vai ser tipo questionário, certo? Igual é no Eu AVA? acho que tipo aquelas atividades que vocês têm que fazer no aula. Para mim, simplesmente vou colocar as questões, eu posso colocar a questão praticamente de qualquer tipo. Relacione, eu posso colocar questão subjetiva, questão objetiva. Claro, eu vou colocar uma ou duas questões subjetivas para ver se vocês sabem escrever, né? Conseguem escrever alguma coisa relacionada à matéria. Mas não é o principal. A ideia principal é fazer uma prova objetiva que é muita coisa para corrigir. Então, vou fazer isso. Vai ficar disponível para vocês no primeiro horário de aula. No caso de vocês, é quarta-feira, dia 22, tem aula normal. Então, em vez de vocês entrarem nessa aula, vocês vão entrar lá no AVA e vão responder a prova. Assim que funciona. O que mais pediram, pessoal? Pediram que a gente não avançasse com a matéria na semana, que deveria ser a semana de prova, a não ser quem tivesse com a matéria atrasada. Não é o nosso caso, pessoal. Já vou chegar aqui e fazer um resumo da matéria, o que cai na prova. Vocês vão ver que tem, assim, até que bastante coisa para me cobrar de vocês. Tá? Então, não passar adiante. E, quer fazer algum trabalho, alguma coisa e tal, assim, pessoal, não vou fazer, porque semana passada nós fechamos todas as notas de correção continuada e eu já tive que dar alguma nota para você, não deu tempo de fazer tanto trabalho, tanta coisa, tá? Então, hoje é o quê? Hoje é o dia de fazer advertência, que a próxima aula é a prova, tirar qualquer dúvida de vocês, e por isso que eu estou mostrando esse resuminho aqui para vocês do que a gente já falou, tá? Então, quando nós pegamos... Estão vendo lá meu Word aberto, pessoal? Sim. Sim. Então, vejam lá. Nesse meu Word tem a nossa matéria. A nossa matéria vai falar do processo de conhecimento. Um processo de conhecimento começa lá em atos pessoais e vai até a sentença. Tá? Nós já estamos bem alinhados com relação a isso, já estamos bem para frente do fim. Então, o que pode cair na prova de vocês? Tá? E por que eu posso fazer uma prova bem feita? Porque vocês vão ter 12 horas para responder a prova, com o computador na mão. Então, vocês, a torcida do Corinthians, o papagaio, tia, todo mundo que quiser dar palpite na prova de vocês vai dar palpite. Tá? Então, eu não posso fiscalizar isso. Vou fazer uma prova difícil? Não. Já estou consciente que vocês estão aprovados esse ano por conta do sistema. Tá? Não tem como dizer que não. Mas qual é a matéria da prova? Então, primeiro a gente começou em ato, né? Lembrar que ato é diferente de... Daí começamos lá no número 1zinho aqui, fazer uma revisãozinha rápida do que nós falamos, tá? Então, no número 1, nós falamos de ato. O que é ato? Ato é aquilo que é decorrente da ação humana. Fato é aquilo que acontece independente da ação humana. Então, nós falamos do conceito de ato, e nós viemos para processo. Processo é uma sequência de atos processuais organizadas. Isso é um processo judicial. Tá? A gente sabe que existe processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar, né? Então, existem vários tipos de processo. Aqui, trazendo bem para o ponto de vista jurídico, falamos sobre isso. E nós diferenciamos procedimento ou rito, que são palavras sinônimos, de processo. Então, processo em processo civil que tipo de processo é? Se é de conhecimento, se é de execução, tal. E procedimento é a marcha que esses atos acontecem no judiciário. Então, eu vou dizer assim, que eu tenho procedimento especial e procedimento comum,
né? Procedimento comum é a regra geral que todos os processos seguem. Procedimento especial ou rito especial é quando a lei vem e diz especificamente o que deve acontecer. Por exemplo, uma ação de busca e apreensão, está lá prevendo como que deve acontecer. Uma ação de monitória, está prevendo algumas fases diferentes, onde ela deve tratar, que é diferente daquela regra geral. Se é diferente da regra geral, então eu não sigo o procedimento comum, sigo um procedimento especial descrito na lei. Então, tem que saber esses ritos, né? Tem que saber, não tem que saber os ritos, tem que entender o que é isso, tá? Nós temos que saber apenas o conceito de tudo isso e não tratar. Nós estamos apenas falando de uma parte geral com relação a isso. Então, processo, procedimento e ato. Daí nós falamos dos atos envolvidos, né? Então, ato da parte, a questão de constituir advogado, de ter um advogado que representa a parte, fazer a petição inicial, todas aquelas coisas, mas atos da parte são coisas elementares, não tem muita coisa ali perguntar. Auxiliares da justiça, vou ter o oficial de justiça trabalhando, o horário, coisas elementares. O que é mais interessante seria os atos do magistrado. O magistrado não é a pessoa mais importante, mas os atos dele são bastante relevantes. Nós vamos classificar em despacho, que é decisão sem conteúdo decisivo, é onde ele está tomando a decisão na condição de, vamos colocar aqui, administrador, né? Administrador do processo. Então, essa é a função do despacho. E quando ele está tomando uma decisão interlocutória, que é aquilo no caso de recurso, ele está julgando o processo, está julgando algo relevante. Quando ele está dando uma sentença, pessoal, ele também está... Ele também é julgador. Por que ele é julgador? Porque ele está decidindo o processo como um todo. Decisão interlocutória é algo importante decidido no curso do processo, e sentença é aquela coisa que põe fim ao processo, no primeiro grau de jurisdição, fase de conhecimento. Então, nós dizemos que decisão interlocutória é algo que cabe recurso, sentença é uma decisão importante, cabe recurso que põe fim ao processo. Essas sentenças, nós estudamos que tem de dois tipos. Tem definitiva, que é quando julga o que foi pedido pelo autor, quando resolve o processo, que está tratando do mérito da causa, e nós vamos ter sentença terminativa, que é aquela onde o juiz simplesmente acaba o processo, porque o cara não pagou, porque o parte era parte legítima, porque faltou um pressuposto, uma condição ou da ação. Tá? Coisas elementares existiram. Tá? Então, sentença, despacho e decisão. Saber a diferença deles, principalmente porque depois, quando vocês vão tratar de recurso, para saber cada recurso que cabe, tem que saber diferenciar os atos do magistrado. Nesta mesma toada, pessoal, e a gente pegou um assunto que acaba no daço, né, e falou sobre as tutelas provisórias, porque hoje elas estão no Código, neste momento, na lei. Não falamos tudo sobre ela, porque a gente não falou, por exemplo, da estabilização da coisa julgada, um monte de coisa da tutela provisória, nós não falamos, porque é uma coisa que não tem como tratar agora. Mas foi mencionado para vocês que existe hoje a possibilidade que o juiz julgue alguma coisa de forma provisória, tome uma decisão de forma provisória e que isso já comece a fazer efeito, né? Que isso já torne obrigatório, que isso já possibilite uma execução, que isso já possibilite que algo já comece a ser resolvido em função do processo. Quando que o juiz vai fazer isso? Com base na urgência, porque aquilo é urgente, ou precisa ter um plano de saúde, precisa obrigar o plano de saúde a pagar um procedimento cirúrgico. Não posso esperar. Né? Então, pelo requisito da urgência, eu defiro aquilo. Ou porque o direito ficou evidente, está claro, o sujeito está protelando, está muito bem documentado. Então, evidência. Então, nós temos essas possibilidades de dar decisões de forma imediata no processo, logo após a inicial, ou no transcurso do processo regular, após a sentença, que não consegue ser efetivada ainda, eu posso ter tutelas provisórias. De uma forma geral, nós falamos das tutelas provisórias, que é aquela da qual o juiz pode tomar a decisão e pode rever a qualquer momento. Tá? Então, tutela de urgência, tutela da evidência. Tá? Falamos sobre isso. Falamos, ao tratar desse assunto, da questão do histórico, em que essas tutelas provisórias podem ser de natureza antecipatória, quando elas antecipam um pedaço daquilo que você quer com a decisão final do processo, ou
nós podemos estar com uma medida cautelar, que é quando eu estou tomando uma medida que vai assegurar o meu direito de ação, ou seja, vai assegurar que eu possa entrar com uma ação posterior, vai assegurar que eu possa produzir um meio de prova, então vai assegurar o meu direito com relação a alguma coisa. Então, tutela provisória hoje se divide em urgência e evidência. No passado, a gente tinha cautelar e antecipatória. Não se fala tanto nisso mais, mas tanto a tutela da urgência quanto da evidência, ela vai poder ter carga antecipatória ou carga cautelar, tá? Então, só para a gente relembrar aquilo que a gente falou. Nesse ponto, a gente deixou de falar de institutos isolados e começou a falar da petição inicial. Teoricamente, daqui para frente, ao estudar o processo civil, tanto comigo ou com quem for dar a sequência da disciplina, vocês estudam como se fosse um processo em andamento. Tá? Então, petição inicial, nós falamos da petição inicial, que é a parte mais importante, que é nela onde o autor coloca a sua pretensão, que por conta do princípio do dispositivo que está aqui colocado, pessoal, a gente diz que o processo não começa sozinho, que alguém tem que ir lá e tem que fazer um pedido, que esse pedido, para nós, chama-se petição inicial, e que mesmo que a pessoa que precise da justiça não possa, tem que existir o pedido, daí o que vai existir é um legitimado extraordinário que vai lá e vai fazer o pedido no nome dessa pessoa, como o caso de uma criança, no caso de uma associação, no caso do meio ambiente, vai ter alguém com uma legitimidade extraordinária, que a lei diz, olha, você tem legitimidade para representar aquelas pessoas, né? Então ele vai lá e vai fazer petição inicial. Então, petição inicial, princípio do dispositivo, né? A gente falou dos requisitos, o que tem que ter na petição inicial, tem que ter endereçamento, qualificação da parte, fundamento legal, fundamento fático, tem que ter pedido, tem que ter causa de pedir, o pedido tem que ser concludente, tem que pedir a especificação de provas, tem que colocar o endereço, tem que colocar o endereço do advogado, tem que colocar o e-mail, tem que pôr valor da causa, tem que pedir a produção de provas, né? Então, coisas assim simples que depois de um tempo você decora, mas que eu aconselho mesmo depois de um tempo dar uma olhadinha no 319, o Código de Processo Civil, para ver se a sua peça conta com todos os requisitos, tá? Então, sempre cuidar dos requisitos. Falamos com relação a isso. E o mais importante, pessoal, que é o pedido, né? Quem não pede não corre o risco de ganhar. Então, a petição inicial é a parte mais importante do processo, porque nela está o pedido, e é o pedido que traça os trilhos por meio dos quais o magistrado pode caminhar. O magistrado não pode definir nada que não tenha sido especificamente pedido pela parte. Então, pedido, muito importante. Daí, espécie, pedido alternativo, pedido subsidiário, e assim por diante, né? Existem algumas classificações ali que é interessante a gente tratar delas, não que vocês usem no dia a dia, mas cai na prova, porque é ótimo de derrubar vocês com essas classificações. Tá? Ponto. Falamos disso. O que mais? Audiência de conciliação, sabemos que ela é uma regra geral. O que é importante saber é quando que ela não acontece. Para que ela não aconteça, as duas partes têm que dizer que não querem conciliar. Como que pode acontecer de as duas partes não quererem conciliar? Primeiro, eu diria na petição inicial, se eu tenho ou não tenho interesse de conciliar. Na regra, tem que dizer sim ou que não. Se eu não falar, o juiz entende que eu tenho interesse. Se eu digo que não tenho interesse na conciliação, o réu, quando é citado e convidado a comparecer na audiência de conciliação, ele tem a oportunidade, se ele quiser, ir verificando que o autor disse que não tem interesse na conciliação, protocolar uma petição dizendo, não quero conciliar. Quando ele faz isso, juntam-se autor e réu dizendo que não quer conciliar, a audiência é cancelada e começa a fluir desde o momento o prazo para ele apresentar a contestação. O que acontece é que, na prática, nunca o advogado faz isso. Tá? Por quê? Porque ele vai perder prazo, vai perder tempo, vai perder um monte de coisa. Normalmente, ele vai para a audiência e diz não quero fazer acordo. E daí ele ganha um tempão para fazer isso. Tá? Então, a audiência de conciliação, quando que dispensa? Quando ambas as partes não têm interesse em realizar a conciliação e expressam isso formalmente no processo. Feita a audiência de conciliação, ela foi infrutífera, ou seja, não teve acordo, nós vamos para a resposta do réu. A resposta do réu hoje, basicamente, é contestação. Tá? Pode existir uma exceção, algumas coisas diferentes, mas
a regra é contestação. Por quê? Porque o Código de 2015 colocou praticamente todos os meios de respostas possíveis dentro da contestação. Antes a gente tinha que saber, por exemplo, incompetência, se é onde que alegava. Hoje não, hoje é tudo na contestação. Então, quando a gente vai fazer a contestação, temos que saber que o prazo é de 15 dias, que com a gente exclui isso do início, inclui isso do final na contagem, tá? E não tem muita dúvida com relação a isso. Tá? Termo inicial, após a audiência de conciliação que restou infrutífera, né, não teve acordo, começa a contar o prazo dali. Se não teve audiência, naquela petição apresentada pelo réu, dizendo que ele não queria conciliar, do protocolo dela, que começa a contar o prazo para contestação. Então, prazo a gente sabe, termo inicial, que é muito importante, quando que começa a contar, sabemos disso. Dessa contestação, eu vou ter defesas processuais, ou seja, eu vou atacar o processo, vou dizer que o processo está errado, que a parte não poderia estar ali, que ele não tem legitimidade, que falta uma condição da ação, falta um pressuposto processual de constituição, desenvolvimento ou negativo do processo. Tá? Isso são preliminares. Tem um leque certinho de preliminares dentro do Código de Processo Civil. Dei uma olhadinha nele sempre, pessoal. Tá? Coisas diferentes que têm relação com o processo. Também devo alegar aqui. Vejam, o Código diz, primeiro você alega matéria processual, depois o mérito. Então, você trata das preliminares. Se tiver mais alguma coisa de ordem processual, você trata também. Por exemplo, quero denunciar a lide seguradora. É uma ordem processual, você vai colocar uma pessoa nova no processo. Coloca lá, faz a sua intervenção de terceiros, declara ali, e o juiz vai apreciar isso antes de apreciar o mérito da causa. Então, primeira parte da contestação, defesa processual. Preliminares, se tiver mais algum argumento, coloque esse outro argumento. Venceu a questão processual, você vai atacar o mérito da causa. Atacar o mérito da causa é tudo que você tem para falar. Você vai falar, não sou culpado do presidente, o culpado foi ele e tal. Vejam aquele exemplo que eu acabei de tratar ali com o Anderson, da contestação. Né? A contestação falava de uma série de coisas, falava de ordem processual, onde que era o lugar correto, que você tinha que endereçar corretamente, mas, principalmente, você tinha que falar que a sua cliente não era culpada do acidente e tal, então, atacar todos os fundamentos colocados no pedido, ou seja, atacar a causa de pedir, né? Ir exatamente naquilo que naquele caso, a contestação não era cabível de litigância de má-fé também, alegar? Veja, na verdade, o que eu vou dizer para você, Anderson? Quando você vai entrar no mérito da litigância de má-fé, é bem complicado. E eu vou te fazer uma advertência, tá? Bem clara. Uma coisa é advogar na vida real, e a outra coisa é fazer uma prova, tá? Então, quando você vai fazer uma prova, esqueça litigância de má-fé, esqueça essas coisas, porque, teoricamente, isso é exceção à regra, e a OAB, por exemplo, não está pensando nesse tipo de coisa, tá? Agora, quando você está advogando num escritório de advocacia, você vai dizer assim, o cara foi mau caráter, porque ele está mentindo quando ele pediu isso. E quando ele está mentindo quando ele pediu isso, você subentende isso automaticamente que ele é litigante de má-fé. Então, na vida real, é muito comum se alegar litigância de má-fé. Tá? Agora, numa prova, não alegue, tá? Faça nada, contesta, tá? Não vai dizer que o outro cara mentiu, que é mais fácil os caras entenderem que você está litigante de má-fé, que você está inventando coisa, do que realmente eles darem a litigância de má-fé, tá? Então, na prova, esqueça, não faça, não tem, a não ser que fique muito claro no problema, não parta para esse lado. Agora, na advocacia, quando você está trabalhando, quando você quer cutucar outra parte, quando você quer fazer alguma coisa, dá para alegar uma litigância de má-fé, porque você vai dizer assim, olha, o culpado é ele, não sou eu sou inocente, ele está sendo malandro quando ele está falando isso. Isso é uma defesa normal, uma defesa negatória normal. Não necessariamente o cara está litigando de má-fé, porque cada um vê o fato jurídico de uma forma e vai defender o seu lado, tá? Então, eu vejo, assim, muito difícil você colar litigância de má-fé. Outra coisa, exemplo prático meu com relação à litigância de má-fé. Eu já tive situações, assim, extremas, pessoal. Coisa, assim, que o cara pegou um documento, montou, preencheu o documento em branco, juntou no processo, eu provei isso, pedi litigância de má-fé, nem o juiz do tribunal deu.
Tá? Então, é muito difícil você conseguir efetivamente a litigância de má-fé nos processos judiciais. É mais aquele argumento, assim, no sentido, você joga truco, sabe quando você está jogando e você olha para o cara e truco, dá aquele facão? A litigância de má-fé no processo judicial funciona dessa forma. Tá? Então, nas provas, no processo, é muito difícil que isso realmente seja o conteúdo do pedido, que seja o esperado. No dia a dia, a gente até usa bastante, mas nunca tive uma... Olha que eu advogo aí há muitos anos já, nunca ganhei, e eu tenho processos que eu cheguei a recorrer por conta disso, porque era muito claro e nunca ganhei. Tranquilo, Anderson? Tranquilo. Então é para esquecer, só na prática. Na prática, beleza, é o jogo de truco, né? Cada um joga com o que tem. Agora, na prova, esqueça. A não ser que fique muito claro, tá? Esqueça. Os caras não estão querendo ver malandragem, nem nada do gênero, nem que você é esperto. Só o que tiver realmente claro, ok? Beleza. Bom, então, estava falando da contestação. Oi. Mas, por exemplo, você está falando ali da litigância de má-fé e tal. Mas nessa peça que você deu para a gente fazer ali o recurso, né, recorrer, essa última que a gente fez, ali fica explícito, né? Vamos ali não ver. fica claro isso? Peraí, deixa eu... Essa última que você trouxe para nós. Eu não coloquei na minha, se não me engano, eu não coloquei litigância de má-fé. Mas... aparece ali que a Júlia entra com ação pedindo danos, mas no boletim de ocorrência constava que ela estava alcoolizada e que ela furou o sinal vermelho. Cara... De ocorrência. Aí, numa prova, não caracterizou, que nem você falou? Veja, ela entrou com processo judicial. Todo mundo tem direito a entrar com processo judicial. Isso não é litigância de má-fé. Tá? Ah, ela errou. Oh, ela omitiu. Não, então, isso não necessariamente é litigância de má-fé. Agora, se ela inventasse toda uma história, juntasse um documento falso, alguma coisa assim, mas ela só não falou que estava nada. Entendeu? Ela só não falou que tinha bebido. Então, não é litigância de má-fé. E esse argumento, inclusive, veio para dentro do processo. A litigância de má-fé vai um pouquinho além, pessoal, e é uma exceção à regra. Estou colocando aqui para vocês, vejam, ó, dentro do gabarito de resposta, não tem. O que eles dizem é que, como tem elementos no processo para demonstrar que ela foi culpada, você deve demonstrar que ela está errada, e como ficou claro isso, você entrar com o pedido de indenização para o seu cliente. Mas não entrar no mérito da litigância de má-fé, porque daí é você dizer que ela queria fraudar a justiça, que ela queria tirar uma vantagem ilícita, tal. Então, isso vai muito além, e isso é uma exceção à regra no processo. Digo para vocês, eu devolvo há quase 20 anos, pessoal, nunca consegui colar esse troço. Os caras têm medo de condenar isso. Ninguém gosta de discutir essa coisa. Tá? Por mais que o que mais exista aí é advogado mau caráter, né? Não cola, pessoal, não cola. Tá? E veja aqui, eu estou colocando para vocês. Esse aqui, ó, é o gabarito, não é o que eu fiz. Isso aqui é a peça do exame de ordem, ó, 5/5/2019, né? Primeiro exame de ordem de 2019, a peça, né? E aqui o padrão de resposta deles. Então, eles estão deixando bem claro que existem argumentos para você fazer a defesa e até para você fazer o pedido com relação ao seu cliente. Agora, isso não é litigância de má-fé, isso é uma forma de ver o mérito da causa. Tranquilo? Tranquilo. Tem que tomar muito cuidado, porque, né, Tranquilo. acusar alguém... É uma coisa interessante vocês perguntarem, assim, porque eu digo para vocês, isso tá uma coisa que está ligada assim, à malandragem da advocacia, aquela coisa que a gente sabe que realmente acontece, tá? A verdade real do processo. E, infelizmente, não é isso que a OAB está preocupada. Né? Isso não é uma coisa que é bem vista. Então, a menos que seja muito claro, praticamente eles escrevam isso textualmente, não levante esse argumento. Tá? Vai ficar estranho, vai ser uma coisa assim negativa e você vai acabar perdendo ponto com relação a isso. Tranquilo? Tranquilo. Ok.
que mais, pessoal? Então, vamos lá. Então, falamos da resposta do réu, termo inicial, contagem, prazo, tá? Preliminares, outras seria tudo que atacar a causa de pedir, né? Não, outras dentro de processual. Daí, quando eu entro em material, eu vou, tudo aquilo que ataca a causa de pedir, entra como defesa material no processo, qualquer argumento. Tá? Qualquer coisa, não estava, bebeu, saiu, tal, tudo eu coloco no mérito. Feito isso, faço a conclusão da minha peça, tranquilo. Falamos, por final, em deferimento, né, que daí quando o juiz indefere a petição inicial... Espera aí, pessoal. Eu fiz uma confusãozinha aqui, ó, eu vou tirar esse negócio. Tá? Não vou perguntar com relação a isso. Por que não vou perguntar? Porque na próxima aula, a minha vontade é o quê? É falar com vocês com relação ao julgamento conforme o estado do processo. E no julgamento conforme o estado do processo é a nossa última aula que tem coisas realmente importantes, relevantes, assim, que vocês têm que aprender. Então, lá eu quero falar do indeferimento da petição inicial, do julgamento antecipado, tá? E daí lá eu quero diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Então, vamos deixar essa matéria para a sequência. Então, vamos falar o quê? Até contestação. Tranquilo? Nossa matéria, então, começou em atos e vem até resposta do réu, o que é a resposta e como é que faz. Então, esse aqui é o conteúdo, pessoal, da matéria que eu vou cobrar de vocês na prova. Aquela questão do indeferimento da petição inicial, ela não deveria nem estar aqui, ela deveria estar aqui, ó, né? Após a petição inicial, que é antes da audiência de conciliação. De propósito, eu já não falei aqui, porque eu quero diferenciar de outras coisas que podem acontecer lá no julgamento conforme o estado do processo, lá no tal do despacho saneador, que é o que a gente chama, tá ok? Então, não se preocupe com isso neste momento que a gente fala com relação a isso na sequência. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Não, tranquilo. Vejo assim, olhando, não é tanta coisa, mas se você for olhar num livro, é coisa para arrebentar, gente, tá? Fiquem tranquilos, não pretendo fazer uma prova tão difícil. A matéria está muito bem encaminhada, porque a parte mais importante, sem dúvida, do que a gente tinha é isso. O que fica de tema para a gente tratar, pessoal? Nós vai ficar saneamento, instrução processual e sentença. Considerando que eu já falei dos atos do juiz, sentença praticamente eu não tenho o que falar, pessoal. Tá? Então, sentença é muito simples. Meios de prova a gente pega ali alguma coisa, então vai dar tempo suficiente para a gente tratar tudo que a gente precisa tratar e tirar todas as dúvidas em sala de aula, assim, com a maior tranquilidade possível. Como fechou a avaliação continuada na semana passada, eu não vou dizer para vocês que vou fazer um trabalhinho com vocês agora só para tomar o tempo de vocês que estão na casa de vocês. Se vocês quiserem estudar processo, eu estou à disposição e vocês têm acesso à biblioteca digital de vocês, que tem uma infinidade de livros ótimos lá. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Estou à disposição. Dúvidas, eu posso tirar qualquer uma. Como é que eu passo esse textozinho para vocês aqui, pessoal? Eu tentei passar pelo chat para um monte de gente e nunca consegui. Quem que eu posso mandar pelo WhatsApp aí e daí chegar da forma mais fácil? Manda para mim, eu mando para o grupo aqui. Eu não tenho, eu tô no grupo, me adicione. Tá, então eu vou fazer isso agora, tá? Só... Tá. Qual que é teu telefone? É o Henrique que é dono do grupo lá. O Henrique tá no hospital com o braço machucado. Sério? Putz. É. Então eu falo por aqui, porque não tem chat nesse treco. Tem como anotar? Tem, peraí. Salvem o número dela, por favor, e me mandem o contato no PV, que eu já adiciono daqui a pouco. Como que tá, Henrique? Tá bem legal. Só a minha chefe que tá com medo que eu ajuize uma ação trabalhista contra eles.
Mas isso tá de boa. Mas se machucou na faculdade? Machuquei trabalhando, me desviaram a função lá, daí eu me machuquei. Daí agora ela tá me fazendo um questionário lá pra se proteger, pensando que eu vou processar alguém, mas ai, Olha aí, Edi, já deu um trato nessa mulher aí. Opa, pensa em mim. na boa. Passa as informações Isso. aí, Henrique, bem certinho pra nós, aí montandinho um processinho pra você, vai. Eles vão começar a petição inicial assim. Anderson, tá lá, ó, beleza? Beleza, vou jogar pro povo aqui. Edi, me dá o número do teu CPF, aproveita que eu tô na frente do computador com a tela aberta. Vamos fazer um consignado pra você. Para mim, pode deixar. Tá vendo como que você é? A mulher dele trabalha no banco, imagine o limite que ele não tem. Você acha que ela mexe na minha conta, por favor. Não tem como comprar um banco, eu sou louco. Credo, que aparece o Alan. Deus o livre. Pessoal, então, passei o resumo para o Anderson, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês têm meu contato, tem lá meu telefone, pode passar para quem pedir, principalmente para as meninas, mas estamos dispensados, tá? Vamos estudar em casa, que vocês devem ter bastante prova, e não é todo mundo que vai ser bonzinho que nem eu. Tranquilo. Tranquilo? Edi, todas as provas você celuava desse jeito? Todas as provas vão ser no AVA desse jeito, todas. Tá? Eu não tive tempo ainda de sentar e ver como é que é como é que eu vou dizer, o tutorial, de postar a questão lá, e eu acho que deve ser o caos, assim, deve ser super embaçado, porque é muito detalhe, muita coisa aradinha, vai dar um trabalho cacete pra gente. Nós vamos ter que fazer isso, porque vai ficar no AVA e a ferramenta que a instituição tem, né? Eu acho que para vocês vai ser fácil, que nem fazer aqueles testinhos que vocês fazem lá. Se não me engano, a prova abre no horário de aula de vocês, no caso, 8h30 de hoje, da semana que vem, vai abrir a prova de vocês, e vocês vão ter 12 horas para fazer a prova. Tá? Então, assim, vai dar para todo mundo tirar nota integral, né? O Alan deve estar se contorcendo de ódio de ter que dar a prova desse jeito para nós. Mas só que o Alan, se ele quiser, ele faz a prova desse jeito, ele ferra com vocês mesmo assim, né? Qualquer um pode conseguir fazer isso. Mas não é o objetivo, né? Por exemplo, dá para colocar a questão subjetiva à vontade. Eu posso fazer uma prova desse jeito e pedir subjetivamente o que eu falei, né? Daí vocês estão ferrados. Mas não é o objetivo. Vocês vão. O negócio é se livrar de vocês quanto antes, né? Isso, eu também acho isso. É o correto. Exatamente. Tá? Não, mas o que acontece? Não adianta eu me iludir em querer fazer uma prova complexa, muito complicada, tal. Tem que ser de acordo com a realidade que a gente tem. E eu ainda assumo o compromisso aqui de como amigo, realmente, de vocês e ajudar sempre que vocês precisarem. Né? Esqueci de tirar a gravação, louco! Não, falo isso para todo mundo. Tá? Inclusive, pessoal, eu advogo há bastante tempo, dou aula há muitos anos. É normal encontrar um advogado que foi aluno e querer trocar ideia, porque eu quero fazer uma coisa e tal. Isso é para sempre, pessoal. A nossa relação, o nosso contato fica aí disponível para quando vocês precisarem. Tranquilo, moçada? Tranquilo, já mandei o grupo, a coisa no grupo lá. Só. Feito. Valeu. Valeu, tudo de bom. Qualquer coisa, realmente estou aqui, pessoal. Tá, valeu. Não. Olha, quase
todos os meus clientes dessa lista prova. Só não tem os telefones, que eu vou ter que caçar no fundo dos infernos.